Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 13, tá? Do começo de Mateus. Então, para que a nossa conversa seja fluente, como sempre falamos aqui, é necessário que você tenha lido estes versículos antes de estar assistindo esse vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia e leia. Capítulo 8, dos versículos 1 ao 13. Então, o que mostra aqui esses capítulos, esses versículos, né? O início do capítulo 8 de Mateus, ele apresenta dois milagres que não apenas demonstram o poder sobrenatural de Jesus, mas eles também revelam o quê? A sua missão de alcançar aqueles que estavam à margem da sociedade, que estavam afastados da sociedade. Por exemplo, a cura do leproso, ela é significativa porque a lepra, na época, era uma doença terrivelmente estigmatizada. Os leprosos, eles eram considerados o quê? Impuros. E eles viviam afastados das suas famílias, afastados da sociedade, da comunidade religiosa. Então, eles viviam isolados, eram considerados impuros. E Jesus, né, ao se aproximar, o leproso faz uma confissão de fé muito profunda para ele, onde ele diz no versículo 2: Senhor, se quiseres, torne-me limpo. Essa confiança no poder de Cristo é respondida de uma maneira muito imediata, logo aqui no versículo 3, onde ele fala: quero, seja limpo. Esse ato, ele não apenas cura o homem, né, mas ele também faz o quê? Ele o restaura socialmente, né, porque ele vivia afastado da sociedade. Ou seja, Jesus, ele não veio para acabar com a lei, como ele sempre fala, mas ele veio para cumpri-la, que é o que diz lá no capítulo 5, que a gente já viu, né? E o leproso, ele não precisa apenas de uma cura física, mas ele também precisa de reintegração na sociedade. Ele precisa voltar à família, voltar à vila que ele morava, voltar ao lugar que ele morava, né? E logo em seguida, nesses versículos, a gente tem um relato do centurião, que pede a cura do seu servo. E a fé do centurião, ela é impressionante por várias razões. Primeiro, ele era um oficial romano, membro de uma força opressora aos olhos dos judeus. Então, já diz muita coisa, né? E no entanto, o que ele fez? Ele demonstrou um respeito muito profundo por Jesus e ele acreditava no poder da palavra de Cristo. O que destaca esse momento aqui é a compreensão do centurião sobre o quê? Sobre a autoridade. Olha só, então ele reconhece que Jesus tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre a saúde e sobre a doença. Logo ele, né, que era considerado uma autoridade. Então, ao dizer que basta uma palavra de Jesus, ele expressa uma fé que nem os judeus mais religiosos daquela época demonstravam. Olha só a fé que esse homem tinha em Jesus, né? Então, essa história nos lembra que a fé não é medida pelo nosso status social, pela nossa nacionalidade, pela posição religiosa, mas ela é sim pela nossa confiança em quem Jesus é e no que ele pode fazer. Faz sentido, né? E Jesus, ele elogia essa fé. E no final ele cura o servo à distância, apenas com a sua palavra, demonstrando que ele não precisa estar presente fisicamente para agir, né? Basta a fé ser genuína, sincera, né? E mais ainda, esse encontro, ele aponta para a inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus, algo que seria plenamente revelado no futuro ministério apostólico, né? Então aqui a gente viu que Jesus tem autoridade. E qual que é o desafio para nós hoje, né? Qual é o desafio para os cristãos de hoje? Então, o que representa para você reconhecer e se submeter à autoridade de Jesus? Ou até reconhecer que Jesus tem autoridade, né? O que representa para você chamar ele de Senhor e viver de acordo com isso, com essa submissão, né? Então, a grande lição desses versículos aqui é que o reino de Deus, ele não se baseia em fronteiras humanas, mas ele se baseia o quê? Na fé genuína. E agora eu pergunto para você que tá aí, né, do outro lado, me assistindo, qual é o nível da tua fé? Não sei se você já foi provada ou não, né, se já passou por tribulações ou não, mas qual é o nível da tua fé hoje, né? Como anda a tua fé? Então, hoje ficamos com esses versículos. Espero ver vocês amanhã. Após essa aula, faça oração e tenha um dia maravilhoso.